Oi, gente, vamos tomar um cafezinho? Eu sou Roseli Faria, sou economista e sou analista de planejamento e orçamento, e a gente vai falar sobre economia do cuidado. Para isso eu tô com a Carol Tokarski, que é servidora pública e pesquisadora. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Roseli? Tudo ótimo. E também tô com a Thalita Vitor, que é servidora pública e cientista política. Tudo bem, Thalita? Melhor agora. No Brasil, as mulheres, em média, gastam 20 horas semanais fazendo afazeres domésticos de cuidado, né? Cuidando das crianças, arrumando a casa, cuidando da louça, cuidando muitas vezes de pessoas idosas e pessoas com deficiência. No caso dos homens, essa média é mais ou menos de 11 horas, ou seja, quase que a metade do tempo que as mulheres despendem nesse trabalho doméstico. Só que quando você faz um recorte de raça e de classe, essas 20 horas vão demonstrar que as mulheres negras e as mulheres mais pobres acabam dispensando muito mais tempo no trabalho doméstico que as mulheres brancas de classe média. Só que quando você faz esse mesmo recorte para os homens, a realidade permanece a mesma, são 11 horas. Isso tem impacto na vida das mulheres. Elas vão ter um acesso mais prejudicado no mercado de trabalho, porque estão dispensando mais tempo no trabalho doméstico, elas vão ter então mais rotatividade no trabalho. Isso vai gerar também prejuízos no acesso a outros direitos, como os direitos previdenciários. Então isso é um problema que não é da esfera doméstica, não é da esfera privada, isso é um problema público, que o poder público então tem que enfrentar, oferecendo equipamentos de cuidados, como creches, escolas integrais, centros, né, de apoio às pessoas idosas, e tudo isso demanda um orçamento público desenhado para tal e políticas públicas que consigam garantir a expansão desse serviço e a qualidade deles. Só que não é isso que tem acontecido nos últimos 7 anos. A gente tem uma série de cortes nas políticas públicas que estão, então, afetando essa expansão desses equipamentos. E por isso eu queria começar com a Carol, perguntando como esse processo de desmonte de políticas públicas, como esse retrocesso na expansão desses equipamentos públicos estão afetando as mulheres de forma geral e principalmente as mulheres negras e as mulheres periféricas. Então, é muito bom estar aqui com vocês duas, que são mulheres que há tempo estão na luta em defesa dos direitos das mulheres, da população em geral. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre cuidados, né? Cuidados que é um tema tão caro para toda a humanidade, porque é intrínseco a nós, seres humanos, sermos cuidados. A gente nasce e sobrevive graças aos cuidados de uma terceira pessoa. Muitas vezes ao longo da vida, por processos de adoecimento ou por processos outros da vida, a gente necessita desses cuidados, e quando a gente vai ficando mais velho também, frequentemente a gente demanda esses cuidados, né? E o que acontece é que esses cuidados, eles são desbalanceados em quem dá e quem recebe cuidados. Historicamente, foi sendo construído nessa dominação patriarcal de que as mulheres são as grandes doadoras de cuidados e não necessariamente as que recebem esse cuidado, né? E aí, o que a gente vê, Roseli? Que uma série de fatores, um conjunto de fatores, ele vai agravando essa situação desse desbalance que algumas teóricas feministas chamam de crise dos cuidados. Como que acontece essa crise dos cuidados? Uma entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, em especial as mulheres brancas, porque as mulheres negras sempre estiveram trabalhando, né? Nunca pararam de trabalhar. Um envelhecimento da população, um aumento da expectativa de vida. Ao mesmo tempo em que as mulheres entram no mercado de trabalho, elas também desenvolvem outras atividades, têm outros interesses que não só mais cuidar, né? Uma diminuição da taxa de fecundidade. Então, esse desbalance ele vai aumentando. Cada vez mais pessoas precisando de cuidados e cada vez menos pessoas dispostas a cuidar, né? E o que a gente vê é que, historicamente, a divisão sexual do trabalho, ela estrutura as outras desigualdades na sociedade, tá? Do ingresso no mercado de trabalho, do ingresso na vida política. Todas essas atividades de cuidado, esses afazeres domésticos que são necessários para a manutenção e reprodução da vida, eles não são tidos como trabalho. Eles são tidos como uma ocupação, uma coisa de mulher. E uma ocupação natural, até assim, como se fosse natural. Exatamente, né? E como que esse patriarcado ele opera? Ele naturaliza as tarefas de cuidado
como tarefas de mulher, ele invisibiliza, esconde essas tarefas e ele desvaloriza essas tarefas, né? Então, é um processo de invisibilizar, de ocultamento mesmo dessas atividades, né? Então, várias feministas já vêm há muitas décadas também trazendo o quanto que é importante a gente reconhecer esses trabalhos, essas tarefas como trabalho, ingressar na categoria trabalho, e que inclusive gera riquezas, né? Então a professora Ildete Pereira, junto com outras professoras, criou uma proposta metodológica para a gente calcular qual que é a riqueza gerada por esse trabalho de cuidados não remunerado. Qual que é a riqueza que os países, as nações e o Brasil em específico entrega, que essas mulheres entregam para o país quando elas despendem horas e horas de trabalho não remunerado, né? Bom, e aí, Roseli, comentando um pouco esses dados que você trouxe, realmente, em 2001, as mulheres brasileiras, em média, expendiam 31 horas em tarefas de cuidado e trabalho doméstico não remunerado. Os homens dispendiam, em média, 11 horas. Em 2019, as mulheres passaram a despender, em média, 22 horas em trabalhos domésticos e de cuidados não remunerados. E os homens, as mesmas 11 horas. O que aconteceu, gente? Em quase 20 anos, as mulheres elas diminuem, então, cerca de 10 horas semanais nessas atividades. E não acontece isso por conta da entrada dos homens nesses trabalhos. Não é porque eles passaram a compartilhar essa responsabilidade, né? É porque as mulheres passaram a literalmente se virar, né? Terceirizando esse trabalho, comprando serviços no mercado, contratando trabalhadoras domésticas remuneradas, tendo menos filho, comprando eletrodomésticos, fazendo arranjos nas suas redes de apoio com outras mulheres, dividindo esse trabalho com outras mulheres, basicamente, né? E o que aconteceu também é que, com a pandemia da Covid-19, a gente vê que houve uma sobrecarga desse trabalho. E uma sobrecarga desse trabalho na vida das mulheres. Por quê? O isolamento social implicou no fechamento de escolas, no fechamento de creches, no fechamento de uma série de equipamentos sociais que dividiam esse trabalho de cuidado com as mulheres. E aí, esse trabalho de cuidados, ele volta e aumenta dentro das casas. Uma das consequências é a sobrecarga emocional dessas mulheres, a sobrecarga mental, o esgotamento físico, né? E a gente chegou ao crescimento da proporção da taxa de inatividade das mulheres nunca antes vistas. As mulheres simplesmente saíram do mercado de trabalho, porque elas não davam conta de cuidar da casa, cuidar das crianças e ainda estar no mercado de trabalho. E aí, como que a gente vê que isso impacta principalmente as mulheres pobres e as mulheres negras, né? Que a gente sabe que no Brasil, raça e classe estão imbricadas de uma forma estrutural que vai reproduzindo estruturas de desigualdade, estruturas de pobreza. As mulheres com maior acesso à renda, elas têm a possibilidade, muitas vezes, com o arrefecimento da pandemia ou em momentos, principalmente, né, de normalização, digamos assim, das instituições, de terceirizar esse serviço, de comprar esse serviço do cuidado no mercado privado, de contratar outras mulheres, majoritariamente negras, como trabalhadoras domésticas remuneradas, para fazer esse tipo de serviço, né, para cuidar das suas crianças. As mulheres que não têm acesso à renda, elas não conseguem ir com uma ausência de políticas sociais de cuidado, mais do que uma ausência, né? A gente já vinha de um período em que a gente tem poucas políticas sociais de cuidado. Então, escolas em tempo integral, creche, centros-dias, essa série de equipamentos públicos que você listou. Mas com o desmonte das políticas públicas, o desmonte das políticas sociais, a redução do gasto público, o que acontece? Todo esse trabalho que deveria ser responsabilidade do Estado cai no colo das mulheres. E são as mulheres que têm menos acesso à compra desses serviços no mercado privado que tem que arcar com esse trabalho, com essa sobrecarga do trabalho de cuidados. E o tempo é só um, gente. Todas nós temos 24 horas no dia. Sim. Então, se eu tenho uma série de filhos e preciso de cuidar dessas crianças, da alimentação, fazer a higiene da casa, fazer a higiene das crianças, como que essa mulher consegue se inserir no mercado de trabalho? Como que essa mulher consegue se inserir no mercado de trabalho em um trabalho integral, em um trabalho que dê renda suficiente para manutenção? Então não é à toa que a gente vê o crescimento da pobreza no Brasil e grande parte dos lares pobres no Brasil são lares monoparentais chefiados por mulheres negras. Porque é nesses lares em que você conciliar o trabalho doméstico de cuidados não remunerado com o trabalho remunerado se torna uma equação quase impossível, porque todas nós temos apenas 24 horas por dia.
Exatamente. E aí eu fico pensando muitas vezes assim, de quem cuida da cuidadora, né? Porque é isso, essa mulher, ela vai periférica, ela vai acordar 4h30 da manhã, 5 da manhã, né? Ela vai fazer todo um processo de já fazer um trabalho doméstico, preparar suas crianças, sair muitas vezes para casa de uma outra mulher, né, levar aí 2 horas no transporte entre ida e vinda, no mínimo, e aí no final de semana, né, quando muitas vezes a classe média, né, tem tempo ali para se dedicar ao lazer, né, aos cuidados pessoais, essa mulher está continuando trabalhando dentro de casa, né, e adoecendo na realidade, né, então me preocupa muito, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que dar mais atenção, porque a gente vê como um problema individual e na realidade ele é coletivo, e isso a gente percebe justamente com o acirramento, né, dos problemas na pandemia, com os cortes das políticas sociais, que vão explodir onde? No território, nas cidades, né? Eu sempre lembro que não existe união, né? A união, na realidade, nível federal é uma criação, né? O que acontece é realmente as pessoas vivendo nas cidades. E aí eu queria saber da Thalita, né, que acompanha esse debate aqui no nível do Distrito Federal, como que você vê essa realidade, né, esse acirramento, esse enfrentamento aqui no Distrito Federal, né? A redução aí da cobertura dos serviços, o aumento das filas, um aumento da pobreza, como isso está impactando então as mulheres aqui no Distrito Federal? A gente vive num momento de estrangulamento do orçamento da assistência, da saúde, né, da educação, e a privatização também desses serviços joga no colo das mulheres muitas responsabilidades, né? A gente viu recentemente o governo colocando como pauta de prioridade a aprovação do homeschooling. A gente conversou alguns dias sobre isso. Homeschooling é colocar a mulherada para ficar educando, alfabetizando criança em casa. Na pandemia, entre 8 e 9 milhões de mulheres saíram do mercado de trabalho. E essas mulheres não retornam. Porque como é que retorna? Para ganhar um salário mínimo, para estar no trabalho intermitente. E quem é que vai cuidar dos filhos dela, da mãe doente? E isso tem consequência, né, na aposentadoria dessas mulheres? Só no Distrito Federal, acho que 50% das trabalhadoras domésticas não tem carteira assinada. Elas trabalham como diaristas, entre 40% e 50%. É muita gente. São milhões de mulheres aqui nessa situação de informalidade e de total precarização, né? Obviamente a maioria são mulheres negras, são periféricas. Ela mora em Valparaíso, ela acorda antes das 4 às vezes para conseguir estar às 7 horas aqui no Lago Sul e sai tarde, e ela para pegar ônibus para chegar lá, ela não consegue fazer mais nada, assim, ainda tem que cuidar de casa. Então, às vezes tem mulher que dorme 3, 4 horas no máximo por noite, né? Ela vive em função do trabalho e em função do cuidado. São cidades que não são pensadas para as mulheres. Porque a gente está aqui dizendo que como seria a cidade das mulheres, a cidade das crianças, a cidade das pessoas com deficiência. Né? Essa Pensadas a partir delas, né? Anticapacitista, de forma antirracista, que fosse desenhada para que, olha, cara, o Rorizão aqui em Brasília, né? O pessoal chama de Rorizão, restaurante comunitário. Isso é revolucionário, isso tinha que ter em todos os lugares, em cada esquina, em cada bairro tem que ter uma cozinha comunitária. Né? O movimento de mulheres do MTST organizou dezenas e dezenas de cozinhas comunitárias em vários. Aqui no DF nós temos 2, né? No Sol Nascente e em Planaltina, que é a própria comunidade, que são as mulheres cuidando de outras mulheres para que elas se liberem desse trabalho não remunerado para poder estar no mercado de trabalho remunerado, enfim, e dar conta da vida, né? E é isso, as mulheres ajudam as outras, as vizinhas ajudam as outras. Uma vizinha fica com os filhos das outras para que essa possa ir atrás de trabalho, uma vizinha cuida, enfim, de comida, guarda o lugar na fila do CRAS. A fila do CRAS, vamos reforçar, o CRAS, que é o serviço de assistência social, serviço de referência, que é um equipamento importantíssimo, uma conquista das lutadoras de assistência social no Brasil, mas que está sendo completamente deteriorado, aparelhado, né? Direito social sendo tratado todo tempo como favor. Então, um voucher para creche é direito e aí vira favor. Aí o governo vai tratando daquela forma, né, debaixo dos panos, aí é um apadrinhamento político, não tem uma creche pública gerida pelas famílias, organizada, avaliada pelas mães, enfim, e pais. Da mesma forma, a outra serviço é de assistência social. Aí 2 dias numa fila, aí uma vizinha dorme, aí na outra noite a outra vizinha dorme, para guardar a vaga na fila do CRAS. Essa é a realidade das mulheres hoje, né? A gente está há 2 anos na pandemia fazendo um trabalho muito massa, vários grupos aqui em Brasília, no Brasil inteiro, felizmente,
indo atrás de famílias em situação de precariedade, vulnerabilidade, são muitas. Infelizmente a gente não consegue, né, sequer atender todo mundo que chega até nós. É papel do Estado, né? Mas enfim, a sociedade tem que cumprir, o Estado está ausente. E 250 famílias dessas, 95% são chefiadas por mulheres. E não é, você não precisa nem fazer muita peneira, nem tipo, não, a gente não vai ajudar famílias chefiadas por homens, não é. Você chega numa casa que tá cheio de criança, quem é que cuida daquela casa? Mulher. Sim. Não precisa nem perguntar 2 vezes, assim. E é isso, elas estão nessa situação à mercê de um governo, de governos feitos, desenhados, pensados por homens e que colocam a gente sempre nessa posição de naturalizar o cuidado. Vai ficar fora do mercado de trabalho? Claro, mas aí ela tem que cuidar da mãe, dos doentes, tem que cuidar das crianças, tem que... e dela... Como é que a gente cuida? É interessante isso, né? Porque, na realidade, o tempo é um privilégio de classe e de raça, né? Quem tem tempo, em geral, é o homem, né? Depois que ele volta do trabalho no mercado de trabalho, e são as pessoas brancas, porque as mulheres negras, em geral, elas não têm tempo. É isso, muitas vezes elas são contratadas para cuidar da casa ou dos filhos dos outros, né? Ela não tem com quem deixar o cuidado dos próprios filhos, né? E quando elas voltam para casa, elas vão, então, aí para sua 3ª ou 4ª jornada. Então, o tempo acaba sendo, então, um privilégio de classe e um privilégio de raça, né? E de gênero, uma coisa bastante complicada. Agora, você falou, por exemplo, da gente, de repente, imaginar uma cidade, né, que fosse pensada a partir das necessidades das mulheres. E aí eu fico pensando que o cuidado, na realidade, ele deve ser um direito, né? Todo mundo precisa de cuidado. Então, esse cuidado deveria ser um direito. Então, ele deveria ser uma responsabilidade do poder público. E fico pensando aqui como que a gente poderia construir, então, uma economia do cuidado a partir das necessidades dos cuidados que todas as pessoas têm, né? Tem pessoas pensando nisso, Carol? O que era possível ser feito em termos, inclusive, de uma estruturação de políticas públicas em torno, então, desta economia do cuidado? Então, Roseli, essa discussão dos cuidados, essa agenda de cuidados, ela ganha muito, ela vai se avolumando na América Latina, principalmente nas 2 últimas décadas, né? As conferências regionais da mulher, elas são um grande palco onde se desenha. Então, sucessivas conferências regionais da mulher, latino-americana e caribenha, com participação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, com o Sistema ONU e também dos mecanismos de avanço das mulheres, que no Brasil a gente conhece como SPM, né? Cada um desses países tem o seu próprio mecanismo, chamado Mecanismo de Avanço das Mulheres. Elas foram desenhando esse sonho desse cuidado enquanto direito. O que é um cuidado enquanto direito? É falar em vida digna. É falar que as pessoas, elas têm direito ao cuidado independente das suas relações familiares, independente das suas relações trabalhistas. Todo ser humano tem direito a uma vida digna. E esse cuidado, ele se expressa basicamente em 3 dimensões, né? Que é o direito a ser cuidado. Todo ser humano merece ser cuidado, tem o direito inalienável, independente das suas relações familiares, independente da sua classe social, a ser cuidado. O direito a cuidar, a ter tempo de cuidar. Ter tempo de cuidar. Essas mulheres que não têm tempo de cuidar da própria família, cuidar. E o terceiro do autocuidado, né? E a 3ª dimensão do direito ao cuidado, que é o direito ao autocuidado. Nós também, nós mulheres, também temos o direito ao autocuidado, a cuidar de nós mesmas, a ter tempo livre, a ter tempo de lazer, a ter tempo de prazer, de diversão. E aí é na Conferência Regional da Mulher Latino-Americana e Caribenha de Quito, em que esse direito, ele realmente ele passa a ser aceito pela gama desses países que fazem parte, né, da América Latina e do Caribe. E aí alguns países já começaram a pensar e a institucionalizar sistemas integrais de cuidado. O Uruguai foi o primeiro deles, já em 2015, a institucionalizar um sistema integral de cuidados. Costa Rica também. México está num movimento muito avançado, já foi aprovado na Câmara dos Deputados mexicano a aprovação de uma reforma constitucional que insere o direito ao cuidado na Constituição mexicana. E o Chile agora, nesse processo muito complexo, né, do estalido, de mudanças constitucionais, de mudanças muito profundas na sociedade chilena, também nessa proposta constitucional que vai a plebiscito
a votação do plebiscito agora em setembro também insere o reconhecimento do trabalho doméstico remunerado e não remunerado e o reconhecimento ao cuidado enquanto um direito constitucional de todos os cidadãos chilenos. Esses sistemas integrais de cuidado, ele parte do pressuposto de quem são os principais públicos-alvos, quem são os principais beneficiários. Primeiro, as crianças, em especial na primeiríssima infância, em que a maioria dos estados se desobriga desse cuidado e joga a responsabilidade inteira para as famílias, dentro das famílias para as mulheres, né? Então, as crianças, a gente está falando aí do público de crianças de 0 a 3 anos. Os idosos, os idosos, mas em especial aqueles que têm dependência para a realização das atividades do dia a dia. As pessoas com deficiência, que também têm dependência de uma terceira pessoa para a realização dessas atividades do dia a dia. E as cuidadoras. As cuidadoras, sejam elas remuneradas ou não remuneradas, são um público-alvo prioritário desses sistemas integrais de cuidado. Né? E esses sistemas integrais de cuidados, então, eles partem de alguns pressupostos, assim, de alguns princípios. A universalidade no acesso aos cuidados, a qualidade, a corresponsabilidade dos cuidados. Seja essa corresponsabilidade dividida entre homens e mulheres, mas também entre os 4 vértices que integram o que a gente chama de diamante dos cuidados, que é o Estado, o mercado, as famílias e a sociedade. A comunidade em geral, né? Porque o que a gente vê hoje? Que esse diamante dos cuidados, formados por esses 4 vértices, em tese, a gente deveria pensar que eles deveriam ser corresponsáveis por esses cuidados, mas eles ficam sobrecarregados nas famílias. E aí vem ocasionando tudo aquilo que a gente, dentro das famílias, dentro das mulheres, né? As famílias hoje são as grandes provedoras de bem-estar social na América Latina e no Brasil. Então, quando a gente pensa, quem que provém o bem-estar hoje na América Latina, quem provém o bem-estar hoje no Brasil? São as famílias, são as mulheres. As mulheres são as construtoras, as doadoras de bem-estar. Né? Então, a gente quer pensar em sistemas de cuidados e a gente pensar em políticas desenhadas para que essas mulheres, elas também possam usufruir desse bem-estar. É pensar, como você falou no início da nossa conversa, Roseli, em equipamentos sociais em que a escola ela seja perpassada por essa lente de cuidados. A escola ela funciona em tempo integral, também como um serviço de educação, mas também como um serviço de cuidado. Em que nos finais de semana, nas férias principalmente, né, tenham atividades nessas escolas. Porque aquelas famílias que continuam trabalhando, quem fica com essas crianças? Essas crianças são abandonadas, então? E a alimentação que essas crianças têm durante o período de aulas, durante o final de semana? O centro-dias para idosos, né? A Thalita falou dos restaurantes comunitários, pensar também em lavanderias comunitárias, pensar toda a organização da cidade a partir dessa ótica do cuidado. Então, o transporte ele não pode ser mais pensado como uma linha que liga onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas moram. Não! Existem vários circuitos de cuidado que envolvem a cidade. As pessoas vão da casa para o posto de saúde, para o CRAS, para o CREAS, para a escola, para a creche, para o parque, para um teatro, para um shopping que seja. E o transporte público precisa ser pensado para esses outros circuitos também. Muito interessante. Às vezes eu fico falando assim, o revolucionário hoje seria construir um Estado que fosse, então, estabelecido a partir da necessidade das mulheres, principalmente as mulheres negras periféricas, né? Como seria, né, essa política e esse Estado construído a partir dessas necessidades e com essas mulheres, porque eu acho que essa discussão não é uma discussão que tem que haver do Estado para a sociedade, né? Você também tem que ter a sociedade envolvida nesse debate. Eu acho que esse é o Estado que eu gostaria de ajudar a construir e fico pensando até um indicador, assim, né? De se a gente está ou não construindo esse Estado, um indicador de tempo das mulheres negras periféricas, né? Quanto mais tempo elas tivessem, melhor nós estaríamos. E tempo para fazer... Toda a sociedade estaria melhor. Toda a sociedade estaria melhor para essas mulheres, para as mulheres negras, que é a base de tudo. Estaria melhor para todo mundo, né? Então eu falei assim, um indicador de tempo. O que elas vão fazer com esse tempo? Vão fazer não vão fazer nada, vão fazer o que elas quiserem, né? Eu acho que é um indicador... Direito ao ócio. Direito ao ócio. Ao lazer. Sim, porque muita gente está falando da liberdade, né? Eu tenho visto muito esse princípio, o princípio da liberdade. Pois é, eu quero libertar, né? Eu acho que todas nós aqui gostaríamos de libertar as mulheres negras periféricas para que elas tivessem tempo para fazer com o tempo que elas quisessem. A gente ainda não tem esse sistema de cuidados, né? A gente não tem na Constituição o cuidado enquanto direito. Mas o que é possível, Thalita, a gente avançar, então, no nível local, para que essas mulheres tenham tempo?
Você consegue imaginar aí equipamentos públicos, né, iniciativas no nível local, que permitissem a gente liberar um pouco o tempo para essas mulheres? Rose, de tudo que você falou, eu vejo que a centralidade da vida, ela é o eixo que a gente precisa, balizador, assim, eu acho que de qualquer formatação de política pública para enfim, que garanta qualidade de tempo para as mulheres. Eu acho que a Carol lembrou bem da mobilidade. O DF, por exemplo, é um lugar muito segregado, né? É que é muito grande para ser cidade, muito pequeno para ser um estado. Isso aqui é para ser modelo de gestão de política pública. Nós temos o maior orçamento do Brasil, mas é também a maior desigualdade do Brasil. Então, assim, dá para fazer um DF padrão, assim. Tipo exportação, pra dizer, olha, como é que se gera o território? É aqui no Distrito Federal, assim, a gente teria essas condições. E pensando na mobilidade, acho que quanto menos tempo a pessoa sai do Valparaíso para ter que trabalhar no Lago Sul ou do... Eu falo Valparaíso, gente, porque DF não é só esse quadradinho geográfico. A gente sabe que o que une, o que separa o entorno do Distrito Federal, às vezes é uma rua, né? Enfim, mas vamos lá, Santa Maria, né, que é do outro lado, Novo Gama. Para trabalhar no Lago Sul é muito tempo de deslocamento, não dá para ficar 4, 5 horas dentro de um ônibus. Esse é o tempo que ela teria direito, sim, ao ócio, ao lazer, ao prazer. Isso é importante, isso é qualidade de vida, direito à felicidade, isso é importante. Bom, a gente tem uma quantidade muito grande de mulheres desempregadas nas periferias, em territórios, e por que não gerar empregos nos próprios territórios? O Estado consegue ser, sim, um grande empregador, promotor de empregos decentes, dignos e fomentando a economia do cuidado, com cozinhas comunitárias, sim, aí empregando as pessoas da comunidade, do território, que precisam se deslocar menos. Quanto menos a gente precisar de ônibus e enfim, de transporte que queime combustível fóssil, por exemplo, para se deslocar, para poder estar em casa, estar perto. A minha mãe ela é auxiliar de serviços gerais do HFA. E ela tem um privilégio, que eu acho que eu falei, mãe, você pode ganhar menos em tal, mas você tem o privilégio de morar perto do seu trabalho. Se ela passa mal, ela vai em casa, descansa, toma uma água, toma um remédio, toma um banho e ela consegue voltar pro trabalho em pouquíssimo tempo. Isso é muito qualidade de vida, não perder horas e horas no transporte. Então, pensar a gestão das cidades e gerar riqueza, gerar emprego nos territórios. Isso é inteligência da administração, é eficiência, né, afinal, de uma gestão pública pensada para as necessidades das mulheres e que valorize aí o que você está dizendo, né, o cuidado, enfim, e que remunere, né, o cuidado. Um centro de convivência de idosos, não é só convivência, socialização, de direitos dos idosos, sabe? As creches, sabe, pensado em tempo integral, ali é a mulherada que vai trabalhar mesmo. Né? É verdade. Mas é interessante vocês falarem isso, porque é isso, as cidades, eu acho, modernas, elas foram pensadas a partir do capitalismo, numa ideia de mercado de trabalho, de você sair de casa para ir para o seu trabalho e depois voltar. Inclusive Brasília, né, com esses círculos que eu chamo higiênicos, assim, né, você colocou um plano piloto e expulsou as pessoas, né, que estão muitas vezes ligadas justamente nessa economia do cuidado para 20, 25 quilômetros sem pensar no transporte público, né? Mas a gente a gente não precisa continuar no erro. Eu acho que dá para pensar em uma outra cidade, né, em outro sistema de cuidados em que as pessoas sejam o centro, né, desse sistema e a vida, né, essa vida das pessoas, a qualidade da vida das pessoas seja o centro da nossa preocupação. E é por isso que eu queria agradecer a Carol, te passar para as suas palavras finais, Carol, e depois passo para a Thalita. Bom, você me pegou de surpresa. Bom, Roseli, eu agradeço pelo convite, muito bom estar aqui com você, com Thalita. São mulheres que me inspiram a continuar pensando e lutando para transformar esse país, né? E nesse momento que a gente vê em que a população brasileira, em especial as mulheres negras, passaram por um período tão difícil de desmonte das políticas públicas, de desinvestimento no gasto social, de desmonte das políticas públicas, em especial para as mulheres, de pandemia, de então aumento das demandas de cuidado dentro das casas, né? Então as mulheres elas estão sobrecarregadas, elas estão estafadas, né? A gente precisa de pensar um novo horizonte de esperança, um novo horizonte de vida digna, um novo horizonte em que o Estado ele se responsabilize por prover as condições de vida digna para toda a população, né? Então é muito bom estar aqui com vocês sonhando sobre isso, pensando isso e pensar em realizar isso futuramente,
Quem sabe em pouco tempo aí, né? Se a gente tiver um congresso nacional, né, e uma Câmara Distrital composta por mais mulheres que se preocupam com isso, eu acho que a gente vai estar mais próximo de realizar. Essencial. Exatamente. Necessária, né? Exatamente, da gente realizar esse sonho. E você, Thalita, obrigada por ter vindo. Fale um pouco, esperance a gente, né? Sempre maravilhoso, né? É um ato de esperançar também, tá perto de você. Maravilhosa, perto da Carol, conheço há 20 anos aqui. Gente, isso aqui vocês eram crianças, né? O movimento extensionista da universidade, conheci Carol formatando ali o Promotoras Legais Populares, que é um projeto incrível de chegar na mulherada mesmo para fora da universidade, né, da sociedade, e dizer, olha, vocês vamos aqui aprender desse direito. Né? Direito é um negócio que a gente não acessa, o direito tá ali, o Brasil tem lei pra caramba e uma estrutura burocrática formatada para ninguém conseguir descobrir, né, onde é que tá o direito, enfim, e chegar com as mulheres. Promotoras legais populares, a gente precisa tornar isso política pública também. A gente precisa fazer com que as mulheres em geral conheçam seus direitos, saibam como acessá-los e não continuem achando que direito é favor, que é como esse Estado patrimonialista, cis, heteropatriarcal gosta de fazer, né? Manter as pessoas ali, às vezes vedadas, sem conhecer de fato o que tem direito. E a escola é um ambiente fundamental, né? Se a gente está falando aqui de vida em primeiro lugar, se a gente está falando de direito ao lazer, direito ao conhecimento da informação, ao prazer, é importante que a gente aprenda isso desde criança. Perfeito. Né? Uma sociedade livre de discriminação, uma sociedade livre de opressões precisa ser pensada a partir da infância, a partir das escolas, e precisamos que as crianças entendam isso. Discutam sim sobre política, sobre cidadania, sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre como que elas se tornam adultas, enfim, conscientes e melhores do que as que a gente tem hoje. Na mesma época que a Carol estava formulando promotoras legais populares na ciência política, isso era lá no direito, a gente estava pensando um projeto que hoje também é inspirador e continua aí, né, mais de 20 anos aí depois, é o Política na Escola. Pensar crianças e adolescentes livres, críticos, que consigam compreender de fato a totalidade dos debates, enfim, desde pequeno mesmo. Direitos sexuais e reprodutivos, né, direito a voto, direitos políticos, direitos sociais, tudo isso. Inclusive sobre por que não elegemos mulheres negras, né? Por que não elegemos mulheres pretas para o Congresso Nacional, para os outros espaços? Porque Perfeito. Se o poder está pensado por homens brancos, velhos e ricos, as cidades vão ser feitas para homens brancos, velhos e ricos. Então a gente precisa também ter mais de nós no poder e pensar as cidades sob essa perspectiva. Não, perfeito. Eu acho que assim, a crise política e econômica que a gente tem enfrentado nos últimos 7 anos acirra, né, essa situação e demonstra a nossa necessidade de superar, eu acho que o modelo anterior. Eu acho que a pandemia também trouxe isso, né? A gente tem que ter uma nova forma de interagir com o meio ambiente, né? Um novo estado, né, que seja construído justamente assim, a partir das necessidades das pessoas, principalmente das mulheres, e para isso eu acho que é fundamental, então, que as mulheres ocupem todos os espaços, principalmente o espaço da política, porque é na política que você vai desenhar esse novo Estado que vai atender a todos e todas. Gente, muito obrigada, queria agradecer muito e a gente continua esse debate nas ruas. Obrigada. Simbora.